Há quem diga que as histórias de bastidores costumam ser melhores que o acontecido em si. E é por isso que eles estão aqui, para contar para a gente histórias que poucos sabem sobre o professor Sérgio Endler. Vamos bater um papo com o egresso de jornalismo da Unicinos, o William Zucchi, que vai nos contar histórias que ele presenciou com o professor em sala de aula. Aqui com a gente, outro ex-aluno vai contar curiosidades do Endler na Unicinos e fora dela também. É o Guilherme Endler, filho do professor Sérgio Endler. Ainda na ala dos ex-alunos, quem veio nos prestigiar e contar muita história sobre o Endler é Leonardo Oberherr. E representando os professores, aqui com a gente, Sabrina Franzoni, professora de jornalismo da Unicinos e colega do Endler desde 2013. Para quem não sabe, eu sou o jornalista Marcelo Garcia e atuo na Agência Experimental de Comunicação da Unicinos, que idealizou esse bate-papo especial aqui. Antes de conversar com os nossos convidados, queria mostrar para vocês algumas relíquias que eu encontrei nos arquivos fotográficos da Gexcom. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês. Olhem só aqui, eu vou mostrar para o nosso pessoal que está assistindo a gente nos nossos canais, no YouTube. Olha essa foto aqui, vocês já viram essa foto? É o Mário Sérgio ali, não é? Parece o Mário Sérgio. Igual. Mas não é só essa que eu tenho Gente. várias outras fotos para vocês verem. Olhem só, aqui eu vou espalhar as fotos aqui para vocês irem dando uma olhada do nosso professor. Todas essas fotos são ao longo da carreira dele aqui, né, no curso de jornalismo. Vai ficar da Unicinos. Careca cabeludo. Enquanto o pessoal vê as fotos, né, na tela, quem está nos assistindo e os nossos convidados aqui na bancada também, o professor Sérgio Endler, ele, além de professor, ele foi vice-diretor do então Centro de Ciências da Comunicação, aqui na Unicinos, que reunia os cursos de PP, RP e jornalismo. Foi ele também que idealizou e implementou a Agexcom. O Endler foi quem apresentou o primeiro plano de curso de cinema da Unicinos, olha só, hein? E foi ainda chefe de departamento, coordenador do curso de jornalismo e um dos criadores da Assessoria de Comunicação Social da Unicinos. Falar de rádio, essencialmente. E temos aqui outro apaixonado por rádio, o William Zucchi, egresso do curso de jornalismo da Unicinos. Prazer, muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer, eu agradeço. E atualmente ele é narrador e também comentarista da Litoral News, é isso, né? Litoral News, Rádio ABC, CBF TV, FGF TV e vai, as TV por aí. Nossa, é muita emissora. Então, me disseram que tu já curtia a rádio durante a faculdade, quando começou a fazer, ou foi durante a faculdade, né? E onde que o Endler entra nessa história? Desde o início eu entrei no jornalismo já buscando rádio, principalmente o rádio esportivo, né? Que o Endler sempre também foi um amante, sempre trabalhou muito dentro do rádio esportivo, então eu já tinha esse amor quando entrei na Unicinos, né? Só que daí esse amor foi potencializado com a presença do Sérgio Endler. Eu logo de cara já fiz as duas de rádio, fiz rádio 1 no primeiro semestre, rádio 2 no segundo. Já de cara? Já de cara eu já queria terminar, já queria fazer todas para me sentir já animado para fazer a faculdade. Na primeira eu tive outra professora, que foi a Sônia, e no segundo ano eu tive o Sérgio Endler, daí como professor de rádio 2. Aí que realmente foi aquele impulsionamento, assim, né? Que foi realmente onde ele me deu força, onde ele me incentivou, onde ele me deu contatos, onde ele me deu tudo que eu precisei para poder dizer e poder decidir, né? É isso que eu quero. E até hoje eu trabalhando com isso, assim, e muito disso eu dedico e sou grato ao Sérgio por ter conseguido aflorar em mim esse amor que já existia sobre o rádio, principalmente o rádio esportivo. Ah, é legal. E a gente tem outro cara do rádio aqui com a gente, né, que é o Leonardo Oberherr. Obrigado, Leonardo, por ter vindo.
ter se despencado lá de Sapiranga, é isso? Isso. Nem Judas que quis perder as botas por lá. O Leonardo é narrador da Rádio Pachola, né? Que é uma web rádio. E aí é o seguinte, eu fiquei sabendo que você fugia de outras aulas para ir assistir a aula do Endler. Me conta isso aí. Foram mais de uma, inclusive. Inclusive, quero pedir desculpas para a professora Cibele, porque foi uma das que eu mais perdi aula para assistir as aulas do Endler. Um dos episódios mais favoritos que eu tenho dessas, eu estava no começo do curso, segundo, terceiro semestre, isso foi lá por 2017, e o professor Endler já sabia que eu era apaixonado por rádio, por futebol, por esporte, e na Beta Esporte, que é uma das últimas disciplinas do curso, ele receberia o Fabiano Baldasso, que é colorado, mas que eu trato como um ídolo também da comunicação, porque é um grande personagem. E ele me avisou, a gente já tinha um contato muito próximo dentro da Unicinos. Eu tinha meu primeiro semestre com a professora Cibele, eu nem lembro qual era a disciplina, bom, eu faltei bastante naquela disciplina. Eu cheguei na aula, e naquela aula também teria um convidado na aula da Prof. Cibele, que eu, desculpa, não conhecia, não sabia quem era, jornalismo geral, não era muito meu forte, sempre fui do esporte. E eu cheguei na Prof. Cibele, larguei minha mochila e disse, olha, prof, seguinte, o professor Endler me convidou para ir lá assistir a aula com o Baldasso e tal, e eu sou um grande fã, né, dele, do esporte, queria ir lá conhecer ele, não conhecia o Baldasso ainda, né, pessoalmente. E a senhora me desculpa, mas como eu sou do esporte, não tem muita coisa a ver com a aula de hoje, especialmente, né, com a convidada estava do lado e eu não sabia. Mas que Miguel. Cristina Ranzolin, né? Não era, mas era de uma rádio também. E aí a prof, terceira, quarta aula com a prof. Cibele, ela, mas você vai perder a aula de hoje? Não, mas depois eu me viro. Depois eu me viro com a disciplina, tranquilo. Fui até a sala da Beta Esporte, não conhecia, né, a Beta Redação ainda, fui até a sala, curti demais a aula, pude trocar uma ideia com o Baldasso. As minhas expectativas foram todas sanadas. Só que eu deixei minha mochila na sala de aula da prof. Cibele. E ela teve que ficar lá me esperando, tadinha, para eu poder, depois da aula com o Baldasso, com o Endler, eu voltei para a sala para retirar minha mochila e os meus colegas todos mandando mensagem, cadê tu? Porque minha mochila tava lá. Eu não, mas a minha mochila tava para garantir presença. E aí, esse foi um dos episódios, mas tiveram outras tantas que eu... Teve aula no LabTix, eu devo ter faltado umas 5 ou 6 aulas brincando de outras disciplinas para poder ver o Sérgio Endler lecionar. A culpa é do Endler, então. Isso. Com certeza. Aqui o Guilherme Endler, também ex-aluno da Unicinos, que é filho do professor Sérgio Endler, né? E aceitou vir aqui falar com a gente. Muito obrigado, Guilherme. Bom te ver, bom estar com vocês. É uma honra para a gente. E, se eu não estou enganado, tu cursou 2 cadeiras que teve ele como professor, né? Uhum, como é que foi essa relação? Como é que foi isso? Assim, foi muito legal, na verdade. Eu fiz Rádio 1 e Rádio 3 com ele. E foi incrível, na verdade. Eu me lembro até hoje do primeiro dia, da primeira aula que ele faz, certamente vocês sabem disso, ele faz um questionário, né, à mão, né, um dos poucos professores, eu acho, que pede o questionário, principalmente à mão. E então ele passou aquela folha, era a Rádio 1, então era a turma mais enxuta, assim, devia ter umas 20 pessoas, assim, ali no laboratório, salinha, né? Época. Isso. E ele passando, enfim, escrevendo o que era para falar, como é que tu era, gostos, enfim, o que tu esperava do curso, de onde é que tu vinha, enfim. E daí e ele quieto, assim, né? Só passou a folha ali. E daí depois, na hora de falar, ele, então, gente, boa noite para vocês. Essa aqui é a aula com o maior número de Endlers na história da Unicinos, porque é meu filho e tal. Então, sempre foi muito legal, assim, nas aulas de rádio a gente teve a oportunidade de fazer coisas muito legais, assim, né? Conhecer sobre música, conhecer sobre artistas, porque ele acho que ele tem essa capacidade, assim, daí vocês, né, do esporte, certamente vivenciaram isso. Ele pega algo que tu gosta e fortalece aquilo, né? Então tu vai aprender por meio disso que tu gosta. Então eu sempre gosto muito de futebol também, obviamente por causa do meu pai, inclusive, mas música sempre teve muito a ver comigo. Então vai fazer um documentário aqui na aula de rádio sobre CDC. Tá, beleza, CDC foi. Agora vai pegar um artista brasileiro, vai fazer do Tim Maia, sabe? Então foram coisas que foram muito legais. E também era muito, muito legal ver a forma como meu pai ele era na sala de aula e como eu era parecido com o que ele era dentro de casa, assim, né? Eu só falo um pouco menos de palavrão na sala de aula, assim, de resto é muito parecido. Então foi ótimo, foi muito legal. Interessante, né?Essa era uma curiosidade que eu tinha, assim, qual o ponto de virada ali do professor pro profissional, assim, né? Eu acho que é principalmente o palavrão. Do pai para o professor, né? Mas o jeito cuidadoso dele, o jeito atencioso, calmo, né, de escutar, ele é assim como professor e é assim como pai também. Então é muito parecido.
E aqui para completar nossa mesa, que honra ter aqui a Sabrina Franzoni, professora de jornalismo do curso Tonicinos. Muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado vir falar com a gente aqui, Sabrina. Marcelo, eu que agradeço o convite, né? Sei que teriam outras professoras e outros professores que conviveram, inclusive, mais tempo com o Wendler, né? Porque o Wendler tem um histórico muito grande, né? Então, são alunos, professores e funcionários que têm um carinho muito grande por ele. Então, eu que me sinto, assim, muito privilegiada, Marcelo, de ter sido convidada para dividir essa mesa aqui, que é tão rica, né? E falando em dividir, tu divide com ele uma disciplina, né? Que é Beta Esportes, Beta Redação Editoria de Esportes, é isso, né? Como é que é essa... É a primeira vez, né? É o primeiro semestre e, aliás, tu é professora desde 2013 na Unicinos, então a gente já vai aproveitar e dar os parabéns para a Sabrina, porque ela está completando 10 anos como professora. Parabéns. Obrigada. E nesses 10 anos, tu já dividisse dividisse não junto com ele, mas deu aula de rádio e ele também dava aula de rádio, né? Vocês faziam uma dobradinha. Mas esse semestre é o primeiro que tu tá junto com ele em sala de aula, né? Como é que é isso? Bom, uma coisa bem interessante é o fato de que essas nossas cadeiras aí de final de semestre, né? As betas, sempre tem 2 professores e cada vez mais um em São Leopoldo e outro em Porto Alegre. Eu e o Wendler, a gente teve muitas parcerias desde o início do curso, né? O Wendler é uma pessoa, assim, extremamente inclusiva, né? Partilha o seu conhecimento, traz o material dele, te disponibiliza aquilo que ele está pensando e produzindo. E a gente, como íamos, os 2 de Porto Alegre, e íamos para São Leopoldo, né? E a gente sempre teve a história das caronas. Então, no final da aula, um esperava pelo outro, né? Se encontrávamos na sala dos professores, lá em São Leopoldo, e vínhamos juntos. Ali já começava, né, esse compartilhamento que é o Wendler. A gente entrava no carro e até a casa dele a gente esquecia o mundo, porque a gente vinha conversando sobre tudo, desde os alunos, a questão de conteúdo, falávamos bastante dos alunos. Sempre muito bem, né? Exatamente, a gente tinha um carinho muito grande pelos alunos, então a gente falava muito. Então esse processo, ele já se deu desde o começo, né? Porque o Wendler te abraça, assim, ele te insere nos ambientes, né? Tu não é uma pessoa a mais, não. Tu é a pessoa que está ali e ele vai te apresentar a todo mundo, ele vai te deixar super à vontade naquele ambiente. E aí, o que acontece? Só agora, em 2023, para dizer a verdade, aconteceram 2 coisas interessantes, mas a segunda eu vou deixar para contar depois. Mas em 2022, né? 2022 aconteceu uma coisa também interessante que a gente partilha junto. Cheio de spoiler. É verdade. Mas essa disciplina, primeiro é uma coisa que eu e o Wendler gostamos muito, que é o jornalismo esportivo, né? Eu fui levantar, assim, a gente tem em torno de umas 30 bancas que nós participamos juntos, né? Ou eu sendo orientadora, ou ele sendo orientador, e a grande maioria na área do jornalismo esportivo. Então, aí a gente já começa a ver que a gente se aproxima em várias coisas. E as outras na área de rádio, que é a nossa segunda, né, área de formação. E essa disciplina, ela é muito legal. Primeiro, porque os alunos gostam muito. É uma oportunidade de se aproximar dessa editoria de esporte. É a editoria de entrada, como o Wendler diz, né? É uma editoria que os alunos começam na editoria de esporte para depois pegar as outras editorias. E o Wendler é isso, né? O Wendler, ele cria uma dinâmica própria, que é tu fazer as aulas. A gente tem agora, nesse novo sistema, metade das aulas são presenciais e metade não são presenciais. E ele faz as reuniões de pauta presencial, não a correção. Porque a correção a gente pode fazer online, que está todo mundo junto. Então, é uma proposta do Wendler, que as reuniões de pauta, onde a gente vai orientar o aluno, onde o aluno vai se empolgar pela matéria, onde a gente vai discutir as fontes, ela seja presencial. Então, aí a gente já sabe quem é essa pessoa que une, que reúne e que nos motiva. É Sérgio Wendler, né? Seja como for, ele organizava isso tudo de alguma maneira, mas não era pelo celular, né? Porque eu não sei como é que vocês faziam para contatar ele
Eu Tentava não contatar, na verdade. Eu tentava não Tentava contatar. fazer tudo certo para não precisar contatar ele. Até porque o Léo, acho que ele pegou um pouquinho depois de mim, que o celular já estava bem mais com WhatsApp. Na minha época ainda não, o WhatsApp não estava tão popularizado ainda. Então eu lembro que eu fui fazer a escolha do meu orientador ou orientadora pro curso. E eu tinha 2 nomes que desde o início eu falei, é um desses 2, que é Sérgio Ender ou Sabrina Franzoni. Então eu tinha os 2. Eu falei, o que eu vou fazer? O Sérgio Ender não tem celular. Eu sou um cara nervoso pra caramba, né? Qualquer probleminha eu já ligava, eu ia querer ligar e não ia achar ele. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Conversei com a Sabrina. A Sabrina, tentamos criar um cargo de orientador, tentando fazer alguma coisa. Co-orientador. Né? Daí ela falamos, não, vamos, no final foi eu e a Sabrina, acabei escolhendo a Sabrina pela questão do celular, acredite, foi pela questão do celular que eu escolhi a Sabrina. Não, e pela pessoa que ela é, tô dizendo no desempate. No desempate ali, dos critérios de desempate eu escolhi a Sabrina, mas claro, o Endler tem que estar na minha banca, tem que estar. Ele esteve na minha banca, foi ótimo na banca, assim como sempre foi na minha carreira, então... Essa coisa do celular foi o mínimo para não ser o meu orientador, assim, que... Mas eram 2 pessoas que a Sabrina, estando aqui, aliás, para mim é uma grande felicidade, grande honra ter a Sabrina aqui junto, assim, numa homenagem para essa Poender, porque são as 2 pessoas que realmente, se eu acho que eu cheguei até o final da faculdade com esse ânimo dentro do jornalismo, foram por causa dessas 2 pessoas. Para quem não sabe, para quem está assistindo, a gente não conhece a história do professor Sérgio Ender, ele é famoso. Uma das coisas de que ele é famoso é justamente que ele não possui, ou não possuía celular até alguns dias atrás, mas eu fiquei sabendo que agora ele tem um celular, essa informação veio... Hoje, de primeira mão, veio... Direto lá da família, direto da família, fonte interna. Né? Sim, ele tem já faz algum tempo, mas ele não usa muito, né? Então não mudou muito, não mudou muita coisa. Ele usa muito o WhatsApp Web, né? Ele descobriu já que existe essa funcionalidade. Então a gente fala muito por ali, mas ele saiu de casa, saiu da frente do notebook, precisa falar com o celular, é difícil já. E da onde que vem, tu conseguiu identificar, ou ele já contou para ti, assim, por que essa questão específica com o celular? Ele diz que, isso eu já vi ele falando muitas vezes, que quando ele trabalhava com produção, né, no rádio, ele passava o dia inteiro no telefone. Né, isso, né, antes do celular, mas no telefone com fio, telefone analógico. Então, ele meio que tomou um fartão, assim, e cansou de usar o celular e o telefone, e agora usa só em extrema necessidade, assim. Então, eu me lembro, eu cresci vendo a minha mãe, eventualmente eu liguei até quando criança, para o centro aqui, então Centro 3, né, para o ramal do Centro 3, quando eu precisava falar com o pai, de noite, ou início da tarde, final da tarde, assim, eu sabia que eu tinha que ligar para cá, e a gente conseguia encontrar ele de fato, apesar de não ter o celular. Então, algumas vezes eu falei com o pessoal ali da secretaria, que foi muito parceiro de achar o Endler aqui para conversar com o filho ou com a esposa. Rodava Unicinos inteira com um telefone fixo para achar ele. Tinha o telefone dele já ali, o telefone vermelho do Endler já era específico para ele. Por que será que era vermelho? Pois é. Então, falando em vermelho, se bem que não é bem vermelho, é meio bordô, né? Que história é essa aqui de uma transmissão do jogo do Aimoré no Cristo Rei? A gente teve em Beta Esporte, inclusive foi 2019, e foi uma transmissão que nós fizemos da Copa FGF, na época com imagens e tudo mais, de um jogo Aimoré 6, Real Capão, que na época se chamava Real Capão 0. E foi uma história muito bacana porque era da disciplina, fazia parte, ele quis levar-nos para cancha mesmo, né, pro estádio, para fazer uma transmissão. Só que o mais curioso disso é que quem topou a ideia foram os colegas que já faziam transmissões esportivas. Os alunos que poderiam aprender, talvez, alguma grande novidade, ter essa experiência, nenhum deles quis. E quem abraçou a causa fomos eu, Renan Silva Neves, que já trabalhava como narrador, o Gustavo Machado, que já trabalhava como repórter, e o Lucas Alves, que já trabalhava como repórter também em outras rádios web por aí. E o mais interessante é que foi a única vez, nós sempre fomos muito colegas, nós 4, muito amigos, somos até hoje, inclusive. E o mais curioso é que nós nunca tínhamos feito uma transmissão os 4 juntos. Foi a primeira e única vez até hoje que conseguimos juntar essa trupe toda. E foi lá que minha mãe deu a bênção para o professor Sérgio Endler, de que ele podia me bater se ele quisesse. Que ele disse aqui, ó, enquanto ele estiver na Unicinos, tu vai ser a pessoa que vai educar ele. Inclusive, eu tenho um carinho enorme pelo Endler. Eu digo que ele foi meu pai por muito tempo, desculpa, Gui, mas porque realmente foi minha figura paterna por muito tempo, não só dentro da Unicinos, não só como professor, mas também como pessoa, né? Ele me ajudou a amadurecer muito como profissional, como jornalista, mas principalmente como pessoa, que é um dos grandes pontos que o professor Sérgio Endler sempre teve.
E até queria trocar uma cornetinha aqui, tá? Pro roteiro. É professor doutor Sérgio Francisco Endler. E ele falou isso na primeira aula que eu tive com ele. E ele disse, olha, não é nem pelo doutor, porque doutor é um título, tá tudo certo, mas o Francisco é um nome que minha mãe gostava muito. Então não esqueçam de colocar nos trabalhos. Sérgio Francisco Endler. E aquilo numa primeira aula, a gente conhecendo o professor, ele ter essa leveza, todo mundo começando na faculdade, sempre foi uma característica dele também, né? De colocar os alunos no seu conforto. Como o próprio Gui também comentou, como pai, como filho também. Sempre foi um paizão para todo mundo. Eu vou aproveitar, então. Vou aproveitar que o Léo contou essa história para dar aquele segundo spoilerzinho que eu tinha dado ali, resposta ao segundo spoiler. Eu e o Sérgio fomos, né, agraciados pela turma do Léo. O Sérgio convidado a ser paraninfo e eu convidada a ser professora homenageada em 2022. Foi algo assim, uma grande alegria. De novo, eu e o Sérgio sendo parceiros ali, né? Numa única turma, nós dois nos encontrando. E assim, acho que foi uma turma que tinha um carinho imenso, né? Era uma turma muito especial, uma turma que curtia pra caramba o jornalismo esportivo, ali vários, né? De vocês muito ligados à questão do jornalismo esportivo. E eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente acabou fazendo a festa no salão de festas do Guilherme, né? Então é isso, né? Essa perspectiva de se unindo, de se encontrando e viabilizando essa grande união. Eu acho que é essa pessoa que a gente está trazendo aqui, né? Essa pessoa tão especial e tão competente na sua área. Porque o Sérgio, ele aproveita muito cada momento, né? O conteúdo para ele é sempre um conteúdo estendido. Ele vai falar de alguma coisa, ele traz um outro conteúdo, né? Ele acrescenta algo mais. Ele não é uma pessoa que se limita a dar aquele conteúdo estabelecido. Não. É para acrescentar. É jornalismo esportivo todo dia. Toda aula ele vai trazer algum acontecimento, alguma coisa da atualidade, né? Ele é motivador, assim, nas suas aulas. Era isso. Desculpa, Marcelinho. Não, capaz. O Sérgio, ele envolve, né? Os alunos, envolve também os colegas, e eu fiquei sabendo que ele se envolveu também numa contratação, tipo, conseguiu uma vaga. Conseguiu uma vaga, né? Exato. Assim, como é que foi essa história? O meu contato, Marcelinho, com o Endler, com as rádios, perdão, foram por meio do Endler, em 2 oportunidades. Uma vez ele levou a gente na Rádio Guaíba, que foi onde eu queria conhecer lá dentro. Então, assim, eu que já era apaixonado por rádio, eu nasci em Montenegro, eu não tinha contato com rádios, dentro de rádio, como é que funcionava uma rádio por dentro. Não sei a FM Cultura, que a gente fazia alguns trabalhos lá, quando não tinha ainda o estúdio aqui em Porto Alegre. Mas ele me apresentou na Rádio Guaíba, em certa vez, e eu fazia imitações. Inclusive, até isso, ele me incentivava. Ele me incentivava, porque assim, eu imitava o Silvio Santos. A gente fazia um programa, nos intervalos das aulas do Endler, a gente fazia um programa livre. Ele ia para a sala dos professores, não sei para onde ia, e os alunos ficavam dentro do estúdio, fazendo programas aleatórios. A gente fazia o debate do Silvio Santos com o Homer Simpson, entendeu? Eu imitava o Silvio Santos e tal. E ele gostava muito, sempre pedia, né? Daí um dia a gente foi visitar a Rádio Guaíba, cada aluno falava alguma coisinha. Ao vivo na Rádio Guaíba aqui, à noite, horário nobre, 6:30 da tarde. Alguém falava assim, você quem? Eu sou aluno Leonardo, eu sou tal. Até que chegou em mim. E em mim chegou o Endler e falou assim, imita o Silvio Santos aí, na rádio, ao vivo, assim. E não, o Silvio Santos eu imitava na época, né? Eu falei, então estamos aqui na Rádio Guaíba, estamos aqui, eu, o Sérgio Endler, a professora Sabrina, então eu imitei, o pessoal riu bastante, beleza. Só que daí, quando acabou a roda, ele veio no meu ouvido, ao vivo no ar, ele veio no meu ouvido assim e falou assim, imita o Sartori, governador Sartori. Eu nunca tinha imitado o Sartori na minha vida. Como assim? Tinha recém sido eleito, nunca tinha imitado o Sartori. Mas eu não sei imitar o Sartori, professor. Ele sabe sim. E foi e avisou o âncora do programa. Meu Deus do céu. O âncora do programa chegou. Estamos aqui com o governador Sartori. Aí eu olhei pra cá e falei, olha, estamos aqui no Rio Grande, estamos aqui fazendo um programa de rádio na Rádio Guaíba, pagou todo mundo a parcelar, entendeu? Essas coisas assim que eu nunca imaginei falar assim. E depois ele falou, viu como tu imita? Eu acho que ele acreditou uma coisa que eu nunca, sabe?
E teve essa Meu vez, Deus. e teve também, Marcelinho, só para terminar a questão das rádios, que sim, teve o sim. contato que sempre quando a gente tenta alguma coisa em alguma rádio, assim, é muito difícil. Você pode ser um grande profissional, mas se você não tem alguém que indica você para uma rádio, é muito difícil você entrar. Uma rádio FM, uma gaúcha, uma Grenal, uma Guaíba. E eu sempre quis trabalhar em alguma rádio, principalmente de esporte. E a Rádio Grenal, na época, era o meu foco. Desde o início era o meu foco. E eu fui lá, mandei mensagem pro Twitter, na época da Rádio Grenal, o pessoal me respondeu. Vem aqui, nós vamos conversar. Conversei e me contrataram. Falei, gente, consegui uma vaga sem ninguém para me indicar. Maravilhoso, né? Eu me achei, olha, eu consegui. Todo mundo tem indicado. No outro dia, o Endler me ligou. E disse assim, ó, tu gostou da indicação que eu fiz tua pra Rádio Grenal? Eu falei, como assim, professor? Ele era orientador do Diogo Rossi, que era, na época, o coordenador de reportagem da Rádio Grenal, e o Diogo Rossi que me colocou lá dentro. Aquela chamada que eu dei no Twitter, o pessoal já sabia que eu ia ser chamado, porque eu já tinha sido indicado. E eu pensei que eu tinha ido por mim próprio. Na verdade, era o Endler por trás dos panos que chegou e conseguiu uma vaga na Rádio Grenal pra mim. O maior sonho que eu tive era chegar numa rádio FM, eu consegui por causa de Sérgio Endler. Casa do Sérgio Endler. Então, pra mim, marcou minha história no jornalismo. O Zuki contando essa história, eu me lembrei de como é que eu cheguei no Aimoré. Foi exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Ao invés do Diogo Rossi, era o Cláudio Brito e o Vinícius Brito, que era diretor de comunicação do Aimoré. Mesma coisa, indicação do Achando professor que Sérgio estava Endler. abalando. Eu Cheguei abalando lá. não digo, mas eu pensei, beleza, vou conseguir a vaga, que legal, né? Mas foi por indicação dele, ele que me manteve também lá por um tempo, sempre foi um grande guru. E ele não, em nenhum momento no processo ele demonstrou assim, tipo assim, tô tentando te indicar. Não, ele foi agindo por trás, conversando com quem ele conhecia e para tentar colocar a gente assim, sabe? Aí no final, quando realmente deu, eu lembro que ele mandou um e-mail ainda falando assim, tipo, consegui te indicar. Eu fiquei, na época assim, maravilhado com o que eu tinha conseguido. Que entrar numa rádio FM realmente é bem difícil, assim, principalmente uma rádio consolidada como é Gaúcha, Grenal, Band. Interessante. E eu tenho aqui algumas curiosidades sobre o professor Sérgio Endler, que até quem trouxe para nós aqui foi o Guilherme, que de repente ele podia comentar algumas coisinhas. Eu não sei se as pessoas sabem, por exemplo, que o Endler tem uma coleção de 7.000 livros. Mais ou menos. É isso? Mais ou menos. É lá na casa dele? Em muitos lugares, na verdade. Muitos lugares espalhados. É na casa dele, em outros apartamentos também que é dele, que serve basicamente para isso, e ele tem também uma sala na Galeria Rosário, ali com os livros. Então, nunca parou para contar um por um, obviamente, mas é mais ou menos por aí. Daí tem livros raríssimos, assim, de 1800 e poucos, tem primeira edição, tem livro autografado, tem de tudo, assim, é muito legal. Então eu tive a oportunidade de crescer numa biblioteca, basicamente, assim, né? Sempre tive muitos livros em casa, minha mãe também lê muito, e é muito legal. Agora, né, tenho acompanhado menos, mas eu lembro muito, assim, de quando criança, dele voltar com sacolas de livros, assim, de sebo, né, porque ele trocava, e troca ainda, acredito, né? Então leva alguns, busca outros, então sempre tinha muitos, cada vez chegava mais livro em casa, assim. Ele é ciumento com os livros dele? Cuidadoso, eu diria, assim, ele empresta bastante, assim, né? Ele tem... Inclusive, você que está devendo o livro pro Sérgio Endler, cuidado. Especialmente se for autografado, primeira edição, enfim, os outros eu acho que pode ficar. Tem uma história aqui que eu achei o máximo, que é na vida profissional dele como, né, produtor e como repórter. E teve um momento que ele foi escalado para cobrir o show do Tom Jobim no Araújo Viana, né? E como é que foi essa história? No Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro. Isso. Tá, no Teatro São Pedro. Isso. Essa história também eu ouço desde criança, né? E um dos motivos que fez eu ir fazer jornalismo era também essas histórias do pai, né? De oportunidades que ele teve enquanto jornalista, né? E pessoas que ele conheceu. E essa história, ele era repórter, acho, e foi fazer, ele não conseguiu cobrir o show em si do Tom Jobim, porque talvez até tinha que vir para Unicinos, não sei em que ano que foi exatamente, mas ele sempre foi muito fã, né, do Tom Jobim. E foi lá antes, quando estava tendo a preparação para o show, passagem de som e tal, e foi se metendo, foi entrando no backstage. Quando viu, ele estava no palco, assim, atrás, no fundo do palco, e estava o Tom Jobim no piano tocando, fazendo passagem de som, só eles dois, tipo, daqui e ali, assim. E daí ele com gravador, assim, tipo, apareceu, ele fez um sinal para ele, posso gravar, daí o Tom só fez que sim com a cabeça e seguiu tocando ali. Então eu não consegui nem imaginar como é que é, né, pra tu
tu tá ali na frente do artista que tu é super fã, que tu gosta muito. Então foi bem como tu falou ali no início, né? Foi basicamente uma canja pro meu pai. Ele acabou não vendo o show, pelo que ele me contou, mas ele teve uma canja ali de alguns minutos. Especial para Especial para ele. Mesmo isso. não combinado. Sem combinar, exatamente. Mas olha só que o Tom Jobim não é a única figura famosa, né, que o professor Sérgio Endler teve contato. Durante a sua carreira de jornalista, ele acabou fazendo amizade, porque ele entrevistou muitas vezes o Mário Quintana, né? E acabou fazendo até amizade com ele, é isso? Isso, eles foram colegas depois no Correio. Correio do Povo. Né? Então, a gente conheceu ele entrevistando e depois acabou virando colega e amigo dele. Então, entre esses milhares de livros que ele tem em casa, ele tem um manuscrito do Mário Quintana que ele entregou para ele. Assim. Então, imagina, não dá nem para avaliar o valor disso, né? Que é outra coisa também que o jornalismo proporcionou para ele. Interessante. E tem também, para terminar esse bloco de histórias do Endler, que poucas pessoas conhecem, né? E tem essa história também que eu achei muito legal da lesão do goleiro Benítez do Inter, né? Que o Sérgio estava em campo, né? Eu acho que ele estava fazendo... Eu acho que ele estava na jornada, mas na produção. Não sei se ele estava em campo mesmo. Até fui dar uma pesquisada para relembrar a história. Né? Isso em 83, né? Isso. 83. Foi um amistoso no interior do estado, né? E aconteceu uma lesão, o Benítez teve um choque, bateu a cabeça e foi seríssimo. Então ele se aposentou, né, infelizmente, por causa dessa lesão. E o pai foi a primeira pessoa a ligar dali ainda da cabine, ou enfim, não sei onde que ele estava exatamente, mas durante a jornada ligou ali para emergência e daí acabaram levando ele de helicóptero até para uma cidade maior, acho que Santa Maria, para ele conseguir ter o tratamento, enfim, e conseguiu... ele teve risco de ficar paralítico, né, o Benítez. Ele não chegou a tanto, conseguiu fazer fisioterapia, se recuperar, mas acabou com a carreira ali, infelizmente. Mas teve essa curiosidade do pai estar participando da transmissão e fazer a ligação ali para chamar ajuda. Sorte que nessa época ele usava o telefone. Sim. Telefone ali, sorte, exatamente. Eu não tive a sorte de ser aluno do professor Sérgio Endler, né? Isso vai ficar para a minha vida, a ausência dos ensinamentos do Sérgio Endler. Gente, a gente já está encerrando aqui esse nosso especial, tá? Eu quero agradecer muito a presença dela. Eu tenho uma coisa, que assim, eu não posso deixar de vir aqui e dizer isso. Na minha formatura, eu convidei alguns professores que fizeram parte da minha história. O Endler, com certeza, era o primeiro da lista lá. Convidei ele, tá? Ele me mandou um e-mail lindo, dizendo que a convivência comigo, como foi. Até tenho esse e-mail até hoje guardado. E no final ele disse, não poderei ir na tua festa de formatura, mas quero almoçar contigo, quero te levar para almoçar. Sérgio Endler, onde está esse almoço? Eu não podia ter terminado sem isso, Marcelo. Sérgio Endler, eu tô falando com o Guilherme aqui agora, tá? Então conversa com ele, esse almoço tem que sair. Eu faço a ponte pra ti. Faça a ponte. Não. O almoço. Não é pelo almoço, é por poder ver ele de novo, sabe? Eu acho que faz desde minha formatura realmente que eu não tenho contato com o Sérgio. Ele não foi, mas ele me deve um almoço. Tô esperando, hein? Pode me convidar também? Com certeza. Vamos nós todos. Vamos. Né? Boa. Vamos fazer a mesa cast comendo aqui com o Sérgio Endler. Maravilha. Quem queria muito falar um pouco sobre o professor Sérgio Endler é o ex-chefe dele, o nosso querido Edelberto Bez, ex-professor e ex-coordenador do curso de jornalismo da Unicinos. Ele não pôde estar aqui com a gente na bancada do MesaCast, mas isso não é problema. Eu fui até São Leopoldo e bati um papo com ele na Unicinos. Confere aí. Edelberto Bez, olha só quem está aqui comigo. Muito obrigado pela disponibilidade, por atender a gente, né? Você que não pôde estar com a gente lá em Porto Alegre para falar sobre o professor Sérgio Endler, mas eu dei um jeitinho e vim até aqui em São Leopoldo só para falar contigo. Muito obrigado, viu, Bez? Eu que agradeço a tua gentileza e também não poderia deixar de vir para dar um abraço no Sérgio Endler. Todos nós, né? Isso aí. É verdade. Merecidamente.
Para quem é novo por aqui, o professor Edelberto Bess foi coordenador do curso de jornalismo aqui da Unicinos por 17 anos, de 2003 até 2020. Bess, então, quando tu começou aqui em 2003, tu ainda não conhecia o Sérgio Endler, né? Eu não conheci o Sérgio Endler e quem me trouxe para cá foi a professora Ione Benz. Ione Benz. A gente é conterrâneo, a gente se conhecia de estrela. Eu de calças curtas, como ela disse. E daí também vim pelas mãos do Sérgio Endler, porque eu conversei com ele, com a professora Ione, com ele. Também fui apresentado para um grupo de professores na ocasião. E aí, coisa interessante que aconteceu é que depois o centro foi extinto e eu passei a ser coordenador do Sérgio Endler, que passou a ser professor. O jogo virou, né? E no seu papel como coordenador e então tendo que organizar essa galera toda de professores, né? Como é que era o professor Sérgio, assim? O Sérgio é um baita companheiro, é um baita colega, sempre teve muita participação no colegiado. E era assim, tinha posicionamento. Podia ser contra ou a favor, mas ele tinha posicionamento. E ele se manifestava. E isso ajudou no conjunto do colegiado. Porque assim, o curso se faz no conjunto de professores. Né? Sim. E isso sempre era uma marca que a gente deixava claro e o Sérgio contribuiu muito para isso. Contribuiu. Muito bem. Eu fiquei sabendo por aí que vocês gostavam muito de conversar sobre futebol, né? Só que tinha um pequeno probleminha aí nessa como é que eu posso dizer, nesse diálogo futebolístico, né? Porque ele é colorado e você é gremista, né? É isso? Vamos dizer assim, na época eu era gremista, hoje eu não sou mais nada. Eu torço pro Lajadense, tá? Sim. Mas assim, a gente falava muito sobre futebol. E a gente sempre fazia uma análise crítica, tanto do Grêmio quanto do Inter. Era um diálogo de alto nível. Eu me lembro que o Sérgio Endler me dizia que ele gostaria de ver o Mano Menezes, que já foi técnico do Grêmio, treinar o Internacional. E tu sabes que o Mano Menezes não foi muito feliz no Internacional. Então eu diria para o Sérgio, se fosse pela tua vontade, o Inter estaria agora na segunda divisão. Fica o recado aí pro Sérgio, né? E para encerrar, Bess, eu queria ver contigo é o seguinte, como é que tu conseguiu encontrar o Sérgio Endler por aí pelas salas e pelos corredores, porque, como se sabe, né, ele não tem celular, pelo menos não tinha até alguns meses atrás. Não, pelas salas e pelos corredores era fácil, porque eu caminhava bastante pelo campus, ia na Gexcom, caminhava pelas salas e tal. O problema era achar o Sérgio Endler fora do período de aula, que daí eu telefonava, ou ele estava com o telefone da Paula, a esposa dele, ou a Paula me atendia e dizia que o Sérgio está em tal lugar, daqui a pouco ele volta. Era assim que a gente se comunicava pelo telefone, pelo celular da Paula. Eu tinha o número do celular da Paula. Santa Paula, hein? Imagina quantas ligações ela não recebeu. Mas agora o Sérgio, saindo de onde ele vai poder comprar um celular, com toda certeza. Eu ouvi dizer que parece que ele já tem já tem. Mas não usa muito. Foi o que eu ouvi dizer por aí. Professor Edelberto Bess, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, como eu já disse antes, não podia deixar de vir aqui dar um abraço nesse coloradão aí. Muito bem, muito obrigado. E esse foi o MesaCast especial com histórias e curiosidades sobre o nosso querido professor Sérgio Endler, que vai se aposentar no final desse ano e deixará o convívio diário com os alunos e professores. Quero agradecer aqui imensamente a presença dos nossos convidados, o narrador esportivo da rádio Litoral News e egresso do curso de jornalismo, William Zucchi, o assessor de comunicação da Marista Brasil e ex-aluno também do curso de jornalismo, Guilherme Endler, filho do professor Sérgio Endler, o narrador da rádio Pachola e ex-aluno de jornalismo, Leonardo Oberher.
e a professora do curso de jornalismo da Unicinos, Sabrina Franzoni. Muito obrigado a todos vocês e quero agradecer também a equipe de produção desse programa, a galera da Gexcom, Cristiane Rodrigues, Gabriel Esteves, Ellen Marquá, Gabriele Reck, Luísa Bel e Nicolas Supelsa, além daquele que faz todo esse estúdio funcionar, o nosso querido Erix Pinto. Bom, então é isso aí. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês.